Você sabe o que é o efeito holofote? Esse efeito é o seguinte, a gente tem a sensação que todo mundo está olhando para a gente. Então você faz qualquer pequeno ato e aí você pensa, nossa, todo mundo está olhando, todo mundo está prestando atenção em mim. Isso não é verdade. É claro que no aprendizado do inglês a gente tem esse mesmo problema. A gente fica super consciente, a gente tem medo de falar, porque a gente vai falar errado. Então a gente vai pensar que todo mundo internamente está dando aquelas risadas sobre a gente. Ó, existem profissões em que você não pode errar. O engenheiro que constrói uma casa, ele não pode fazer uma casa de forma que essa casa venha a cair depois de alguns anos de uso, ou então mesmo nem acabou de construir, a casa já caiu. Médicos, por exemplo, também, eles não podem se dar o luxo de errar, tá? Mas mesmo nessas profissões super complexas e de grande grau de responsabilidade, você ainda assim, né, você sabe que engenheiros cometem erros, infelizmente, médicos cometem erros, a gente vê isso, né, infelizmente com bastante frequência, mas mesmo assim eles são necessários, tá? E embora com consequências às vezes graves, eles aprendem também com seus erros. Já no aprendizado de idiomas, isso não acontece. Você não precisa se preocupar de forma alguma com seus erros. Por quê? Porque mesmo que você fale um inglês super capenga, ainda assim as pessoas vão te entender. Tá certo? Com determinado... E o melhor de tudo é que você vai começar com determinados erros, mas à medida que você não se intimidar, continuar praticando, falando, mesmo que errado, o seu inglês naturalmente vai melhorar. Tá? Então, isso que eu estou falando do efeito holofote, que as pessoas não estão prestando atenção para você, elas não estão rindo secretamente, isso aí já foi até comprovado por pesquisas científicas. Tá? Então, eles já realmente fizeram uma simulação de uma pessoa que entra numa sala usando uma determinada camiseta, né? E depois se pergunta às pessoas na sala o que a pessoa estava usando, que tipo de estampa tinha a camiseta. E, surpreendentemente, a maioria das pessoas que estavam na sala não conseguiam nem saber o que a pessoa estava usando. Então, essa tendência que nós temos de pensar que todo mundo está olhando para a gente, torcendo para que a gente erre, ela é totalmente falsa. Isso não acontece. Tá? Então, uma forma de você combater esse sentimento é justamente conhecer essa realidade que ninguém está prestando atenção na gente, ninguém está torcendo para que a gente se dê mal. Por exemplo, muita gente tem um medo terrível de falar em público. Né? E a mesma coisa, elas têm medo de errar, têm medo de não saber dar uma determinada resposta, têm medo que as pessoas estejam torcendo para que ela errado, mas isso não acontece. Se você vai numa palestra, qual que é o seu objetivo principal? O seu objetivo principal é justamente aprender com quem está falando, se divertir, provavelmente, tem muitos palestrantes que são muito divertidos, e as pessoas genuinamente querem que isso seja o melhor, que essa experiência de assistir alguém falando seja a melhor possível. Então, essa segunda etapa, né? Primeiro você pensa que todo mundo está te olhando, não estão. E a segunda, que todo mundo está torcendo para você errar, também não estão, porque as pessoas querem que você seja bem sucedido. Por exemplo, né, se você for para a Inglaterra, os ingleses são extremamente cordiais. Mesmo que você falar um inglês um pouquinho mais atravancado, as pessoas vão parar, isso no geral, tá certo? As pessoas vão parar, vão prestar atenção em você e elas vão ficar genuinamente felizes que você esteja fazendo esforço para falar no idioma delas. Tá? Então, esse efeito holofote, por incrível que pareça, é um dos principais obstáculos para que a gente desenvolva, se aperfeiçoe em um grande número de atividades, tá certo? Então, eu espero que agora que você conhece essas limitações que elas na prática não existem, você consiga, né, deixar um pouquinho de lado essa sua inibição de falar, porque não tem como. A maioria dos poliglotas que eu venho estudando nos últimos meses, eles enfatizam o tempo inteiro. Você tem que falar desde o primeiro dia. Tá? E você tem que sair da sua zona de conforto e falar, mesmo que seja errado. Porque a correção, falar de forma correta, é um processo que vai ser alcançado depois de algum tempo, ok? Então, não se esqueçam de olhar aqui na descrição que eu coloco mais umas coisinhas interessantes, caso você queira saber mais sobre esse assunto, tá? E o meu nome é Rubens, do portal Aprendendo Inglês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de assinar o canal e ativar também o sininho, para que você seja notificado pelo YouTube sempre que alguma coisa nova acontecer. E um favorzinho especial também, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho
ou né, com quem você achar melhor, porque eu tenho absoluta certeza que o que eu falei aqui vai ser muito útil para muita gente. Então tá bom, muito obrigado e até a próxima.